Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Amém? Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. Nós iremos terminar o capítulo. Domingo passado foi explanado do 1 até o 18. Nós iremos ler hoje do 19 até o 27. Bem? Nos coloquemos de pé. Leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios 9, os versos 19 ao 27. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me de todos escravo para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo, faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Bem? Podemos sentar? Eu queria começar esse sermão fazendo uma pergunta para você. Qual é a importância do Evangelho na sua vida? Essa é a pergunta. Qual é a importância do Evangelho na sua vida? De 0 a 10. Quanto você acha que o Evangelho impacta a sua vida? Tá, você é crente, já há muito tempo, mas quanto tempo? Quanto o Evangelho impacta a sua vida? Qual é a relevância dele para o seu dia a dia? Paulo vai nos ensinar nessa passagem que só podemos ter, uma vida cristã autêntica, quando o Evangelho está no centro de nossas vidas. Nós só podemos viver da maneira que Cristo quer, quando o Evangelho está no centro de nossas vidas. E esse sermão contém 2 pontos. Primeiro, Paulo, como exemplo de contextualização, Paulo ele mostra como nós devemos fazer para pregar o Evangelho para as outras pessoas. E ele também enxerga essa pregação do Evangelho como uma competição, como se fosse uma corrida. E cada um de nós deve correr. Então, Paulo é um exemplo de contextualização. Paulo também é um exemplo de atleta ou de um competidor. E isso tem muito a nos ensinar. Leia comigo lá o versículo 19. Paulo diz: embora seja livre de todos, fiz-me de todos, escravos de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. E alguns dias atrás, uns domingos atrás, nós refletimos aqui sobre Marcos 10, do versículo 42 ao 45. Você lembra?
Marcos 10. Marcos 10, versículo 42 ao 45. E Jesus estava ensinando ali os discípulos o princípio do servir. Jesus fala: não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deve ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. E olha que interessante que, lendo aqui 1 Coríntios, Paulo estava sendo servo de todos, estava sendo escravo de todos. Ele, embora seja livre, ele estava vendendo, ele estava abrindo mão da sua liberdade para servir as outras pessoas. E a liberdade cristã é justamente isso. Nós somos livres do pecado, nós somos livres da nossa maneira vã de viver, para viver uma nova vida com Cristo. E essa nova vida com Cristo tem tudo a ver com servir ao próximo. Você dar a sua vida pelo próximo, você ajudar o próximo. Não viver para si mesmo, mas viver para outro, para que outra pessoa seja beneficiada. Isso aqui a gente tem batido na tecla todos os domingos. Porque é isso que Paulo está ensinando aqui na carta de 1 Coríntios. Se nós terminarmos essa carta e colocarmos em prática isso, já será uma grande vitória para a nossa vida. Sempre considerar o próximo superior a nós mesmos, sempre servir. E Paulo coloca aqui que se fez escravo. Mas Paulo era um homem livre. Você sabia disso? Ele era um homem livre. Ele era cidadão romano, ele podia andar em todos os lugares. E em Cristo Jesus também ele estava livre de toda e qualquer pecado, E Paulo era livre em Cristo Jesus. Ele não precisava fazer o sacrifício da lei, ele não precisava mais obedecer os rituais que a lei mandava. Ele era um homem livre. E embora fosse livre, se fez escravo de todos, por causa do amor que ele tinha ao Evangelho e por causa do amor que ele tinha a Cristo Jesus e também às outras pessoas. Nós só podemos ter essa mesma atitude de Paulo, nós só podemos ser escravos de todos, quando o Evangelho está no centro de nossas vidas. Quando Cristo Jesus, o amor a Cristo Jesus, o amor pelas outras pessoas está bem acertado. Porque enquanto o nosso amor por nós mesmos, enquanto o amor próprio falar mais alto, isso não vai ser possível. Essa realidade não vai ser possível. Cristo sabe o que é melhor para nossas vidas, e por isso que Ele nos diz o que nós temos que fazer. Não é verdade? Se Cristo nos salvou para uma nova vida, e essa nova vida com Cristo traz responsabilidades, novas responsabilidades. E você já ouviu essa frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, Você já ouviu? E com essa nova vida com Cristo nós temos grandes responsabilidades. E essa é a responsabilidade, de servir ao próximo, de amar as outras pessoas, de pregar o Evangelho para essas pessoas, ver nelas possíveis adoradores. Cada uma dessas pessoas aí fora, elas são possíveis adoradores de Cristo Jesus. Quando você prega o Evangelho, quando essa pessoa aceita Cristo Jesus, ela se torna um adorador, ela se torna um servo de Cristo também. O propósito de Paulo de fazer esse escravo de todos, ele diz mesmo no versículo 19, que era para ganhar o maior número possível de pessoas. Então ele estava se submetendo, ele estava sendo servo de todos, para que essas pessoas conhecessem a Cristo Jesus. E nós iremos ver no versículos 20, 21 e 22 como Paulo se tornou um escravo de todos. Como foi que Paulo se tornou um escravo de todos? Que papo é esse de escravo de todos? Primeiro ele fala que se tornou judeu
para com os judeus, a fim de ganhar os judeus, e para os que estão debaixo da lei, tornei como se estivesse sujeito à lei, para ganhar também essas pessoas. O que Paulo está falando aqui é que ele não queria colocar barreiras para o Evangelho. Ele não quer colocar empecilhos para o Evangelho. Se fosse necessário ele agir como judeus para ganhar os judeus, ele estaria disposto a agir. Se fosse necessário ele agir como gentios para ganhar os gentios, ele estaria disposto a agir. Nós temos alguns exemplos de Paulo se fazendo judeu para como judeu. Vamos lá para Atos, volta algumas páginas aí, e abre em Atos, capítulo 16, versículo 3. Atos 16, 3. Bem, chegou a Derbe e a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. E Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Então aqui Paulo ele circuncidou Timóteo, para que Timóteo não fosse um escândalo para os judeus. Porque uma pessoa que não é circuncidada, ela nem é digna de você falar com ela. Você nem deve falar com essa pessoa, no entendimento dos judeus. E aí, Paulo, para que não tivesse barreira, para que não tivesse um empecilho para o Evangelho, decidiu circuncidar Timóteo. Lá em Atos 21, 17, Atos 21, versículo 17, Paulo está em Jerusalém, ele chega das suas viagens em Jerusalém, e aí ele vai se encontrar com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Versículo 19, Paulo saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios no meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: vejam, irmãos, quantos milhares de judeus creram que todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados, olha o que estava acontecendo, eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem que vivam de acordo com os costumes. Então, estavam espalhando mentiras sobre Paulo, dizendo que Paulo era contra a lei, que Paulo odiava a lei, que Paulo dizia para o pessoal não circuncidar os filhos. E tinha muito judeu com isso na mente. Muita fofoca chegou no ouvido desse pessoal. E eles estavam com raiva de Paulo. Por quê? Por que Paulo está dizendo isso? Por que Paulo está falando contra a lei? Mas isso era mentira. Isso já era um levante do inimigo para tentar impedir o avanço do Evangelho. E aí pergunta para Paulo, o que faremos? Certamente eles saberão que você chegou, esses judeus. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens nos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem na cabeça. Assim todos saberão que não é verdade que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, aí ele vai falar, que já explicaram essa questão da lei. No versículo 26 diz: no dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-os com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Então, isso aqui é um exemplo. Paulo se submetendo às leis dos judeus para que não se tornasse escândalo ali.
Os judeus estavam pensando que Paulo é contra a lei, Paulo é um inimigo de Moisés. E Paulo vai lá e se apresenta no templo. Ele se purifica, ele rapa a cabeça como um voto, né? Para que aquelas pessoas, aquelas pessoas ali vissem que aquela história que estava compartilhando dele não era verdade. Não era verdade. Então, por que Paulo fez isso? Ele não precisava fazer isso. Ele não tinha necessidade nenhuma de raspar a cabeça, de se apresentar para a purificação do templo. Por quê? Por que não? Porque Cristo Jesus salvou Paulo. E o sacrifício já foi feito em Cristo Jesus. Paulo já era purificado, Paulo já era santo em Cristo Jesus. Não precisa mais de obedecer a toda a lei, não precisa mais cumprir todo o ritual, todo o sacrifício. Por quê? Porque Cristo Jesus veio. Mas Paulo se faz, ele se submete a cada uma dessas coisas aqui, para que pudesse entregar o Evangelho sem barreiras para os judeus. Para que ele pudesse entregar o Evangelho sem empecilho. Voltemos para o texto. 1 Coríntios 9. Também Paulo fala que se fez, no versículo 21, para os que estão sem lei, tomei como sem lei, a fim de ganhar os que não têm lei. E também ele vai falar dos fracos. Né? E esses sem lei aqui eram os que não obedeciam à lei dos judeus. Eram esses que não eram o povo de Deus, que não obedeciam à lei. E como é que Paulo se fez sem lei? Né? Os gentios, que eram considerados todos os povos que não eram judeus, Paulo ele não impunha como algo obrigatório a obediência da lei para que eles fossem salvos. E nem como, depois que fossem salvos, obedecerem às cerimônias, obedecerem à circuncisão e fazer os rituais. Paulo não estava pregando isso. Vemos um claro exemplo quando Paulo prega aos atenienses em Atos 17, versículo 16 ao versículo 34. A gente vai lá em Atos de novo. Voltemos em Atos. Porque a carta de Atos, o livro de Atos, ele explica muita coisa das cartas, sabia disso? Está em paralelo com as cartas. E aqui nós vemos um exemplo de Paulo no meio dos gentios, no meio do povo que não tinha lei de Deus. E Paulo ele começa a pregar em Atenas, aqui. E ele não vai pregar a partir da lei de Deus, até porque o pessoal não conhecia a lei de Deus. O pessoal conhecia vários deuses. Lá nessa cidade existiam vários altares, né? Vários deuses. E Paulo começa a falar do Deus desconhecido, pois eles tinham um altar. Paulo pegou aquilo que eles conheciam para que ele pudesse pregar o Evangelho a partir daquilo que eles conheciam. Né? Então, mais uma vez, Paulo se fazendo entendido para aquele público. Outra coisa, em Gálatas 2, versículo 11 ao 14, Paulo se opõe a Pedro, que estava vivendo como os judaizantes. Pedro, Pedro era um homem livre em Cristo Jesus. E ele estava comendo com os gentios, mas quando chegaram os judeus ali, ele parou de comer com os gentios. Por quê? Porque ele está se misturando ali com os gentios, não pode. E Paulo vai lá e exorta Pedro na cara dele. Você está sendo hipócrita. Por quê? Porque você, antes dos judeus chegarem, você estava com os gentios, vivendo com os gentios de povo, e agora que eles chegaram, você está se fazendo de bom, né? E aí, então, aqui Paulo estava se fazendo como sem lei, não estava obrigando
os gentios a obedecerem à lei de Deus. E você pode se perguntar uma coisa assim, que esse negócio de com lei, sem lei, como é que é esse negócio, né? O que é que isso significa? Num versículo ele está dizendo que eu estou livre da lei, no outro versículo ele diz que eu estou debaixo da lei. Pronto, ele Paulo está se contradizendo aqui, né? Só pode. Mas a verdade é que não. Paulo estava realmente livre da lei. Ele não precisava mais fazer os rituais, ele não precisava mais obedecer a cada uma daquelas coisas, né? Porque Cristo Jesus veio. Mas em Cristo Jesus nós temos a lei também. Nós devemos viver, como falamos ainda agora, né? Nós temos novas responsabilidades em Cristo Jesus. Nós devemos amar o próximo. Nós devemos andar, né, conforme a Cristo Jesus quer. Então, embora ele não estivesse mais debaixo da lei, embora ele não estivesse mais sendo obrigado a obedecer cada coisa, a fazer cada ritual, a se circuncidar, a fazer isso e aquilo, ele estava debaixo da lei de Cristo Jesus. E cada um de nós também estamos debaixo da lei de Cristo Jesus. Nós não podemos pegar o Antigo Testamento e jogar no mato, porque o Antigo Testamento é preciosíssimo, né? E a lei de Deus ali, os 10 mandamentos, a lei de Deus também vale para nós. Nós não necessitamos mais daquele sacrifício de purificação, nós não precisamos mais de um sacerdote que entra dentro do tabernáculo, né? Porque Cristo Jesus já fez isso. Então estamos livres desse tipo de lei. Mas também estamos debaixo da lei de Cristo Jesus. Precisamos obedecer os seus mandamentos, precisamos obedecer a Ele. E isso nós temos também aplicações para as nossas vidas, né? O que é que a gente pode entender isso? Como é que a gente pode aplicar isso para os nossos dias? Primeiro, nós precisamos, e cada um de nós, crentes em Cristo Jesus, podemos construir ou pontes ou barreiras para as outras pessoas. Nós podemos construir pontes onde facilita a pessoa ir a Cristo Jesus. Nós apontamos a Cristo Jesus, ou nós podemos colocar uma barreira para que essa pessoa nunca conheça a Cristo Jesus. Você sabia que você pode fazer isso? Mas nós não fomos chamados para construir barreiras. Nós somos chamados para construir pontes. Nós somos chamados para pregar a Cristo Jesus. Nós devemos tirar todo e qualquer empecilho que impeça, né? Empecilho vai impedir, né? Todo empecilho para que Cristo Jesus seja pregado. E um exemplo prático aqui para as nossas vidas. Quando você for pregar para um católico, grande parte da sociedade aí, católica, né? E quando você for pregar para um católico, como é que você vai fazer? Vai chegar lá e vai atacar os santos dele, vai atacar Maria? Se você fizer isso, você está erguendo um muro, uma barreira enorme para essa pessoa. Essa pessoa ela já não vai mais te ouvir. Você pode falar o que você quiser, você pode falar de Cristo Jesus, você pode falar do perdão dele, mas se você já atacou aquilo que ela acredita, ela já não está mais te ouvindo. Então não comece, não ataque o Espírito Santo, não vá atacar Maria, seja sábio na abordagem. Sabe por quê? Porque você pode ganhar a pessoa, ou você pode perder aquela pessoa. Você pode construir uma ponte, ou você pode abrir um abismo ali. Muitos católicos pensam que cristãos são assim, arrogantes, por quê? Porque já tiveram experiências assim, de crentes atacando o santo. A gente sabe o que é errado. É errado. Adorar ídolos é errado. Adorar a Maria. A palavra de Deus fala que Maria ela é sim uma pessoa muito importante na Bíblia. Então, como é que a gente deve abordar, por exemplo, um
Você pode usar a passagem de João 2:5, onde Maria e Jesus estavam num casamento e Maria disse para que as pessoas fizessem tudo aquilo que Jesus ordenasse, façam tudo aquilo que Jesus disse. A partir desse texto você pode pegar e agora tira o foco de Maria e passa para o que Jesus disse. O que foi que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. Então, veja que existem outras maneiras de você abordar. E dessas maneiras você vai estar construindo pontos, você vai estar sendo sábio. Não seja bobo. Você precisa ser sábio para pregar o Evangelho. Precisa muita sabedoria do alto. Nós precisamos construir pontes e não barreiras para o Evangelho. E era isso que Paulo estava fazendo aqui. Era isso que ele estava fazendo. Ele estava tirando toda e qualquer barreira para que pregasse o Evangelho livremente. Se um fulano aqui, que não é circuncidado, ele vai ser um empecilho, então a gente circuncida ele. Entendeu? Se é por causa que eu não estou obedecendo a lei, eu obedeço a lei para que eles ouçam a mensagem do Evangelho. E assim também nós construir e tirar qualquer empecilho, qualquer coisa que vá atrapalhar a mensagem ser entregue. Outra lição que aprendemos é que nós devemos contextualizar para que sejamos entendidos pelas outras pessoas. Paulo falava na linguagem dos judeus quando estava com os judeus. Ele falava na linguagem dos gentios quando estava com os gentios. Ele usava aquilo que eles tinham conhecimento e partia desse ponto e pregava o Evangelho. Contextualização não se trata de você mudar a mensagem. Você não vai mudar a mensagem, você não pode mudar a mensagem. O Evangelho é um ponto. O Evangelho sempre vai ser imutável. Mas existem maneiras de você transmitir. Vai mudar a maneira que você vai transmitir. Por exemplo, se você vai falar para uma pessoa mais simples, uma pessoa mais humilde, você não vai usar uma linguagem acadêmica, por exemplo, né? Você vai usar o quê? Uma linguagem simples, para que ela entenda. Se você está com uma pessoa, vamos dizer, mais estudada, use uma linguagem mais elaborada. A mensagem não vai ser mudada. A única coisa que vai ser mudada é o jeito que você vai transmitir a mensagem. E existem diversas maneiras. Olha uma coisa super legal que o pastor Hernandes Dias Lopes diz sobre Jesus Cristo. O pregador ele precisa conhecer o texto e o contexto. Ele precisa conhecer a palavra e as pessoas para quem prega. Jesus também adotou um método flexível em suas abordagens. Para Nicodemos, o doutor da lei, Jesus diz: você precisa nascer de novo. Para a mulher samaritana, que estava à beira da sociedade, Jesus pede um favor a ela, dá-lhe de beber. Para Zaqueu, um publicano odiado, todo mundo odiava aquele cara, Jesus diz: eu quero ir na sua casa hoje. Para um paralítico desanimado, Jesus chega e lhe pergunta: você quer ser curado? Jesus tinha diferentes abordagens para pessoas diferentes. Ele nunca mudou a mensagem, mas ele sempre variou os seus métodos. E assim também devemos ser nós. Nós devemos ter essa sensibilidade de podermos. Essa pessoa está falando disso aqui. Estou conversando com uma pessoa e ela fala disso. Pega um gancho daquilo que ela está falando para falar de Cristo Jesus. A gente, isso é muito legal. No dia a dia a gente conversa com muita gente, né? Nós conversamos com muitas pessoas. E existem partes ali da conversa que nós podemos pegar para falar de Cristo Jesus. Nós podemos pegar aproveitar as oportunidades para falar de Cristo. Às vezes você está falando de abóbora.
Por exemplo, não sei o que e tal, mas aí, tu sabe quem foi que criou a abóbora? E começa a falar de Deus. Então, você, entendeu? Você pode usar ganchos, você pode usar essas coisas para falar de Cristo Jesus. Aí nós precisamos ter sabedoria para fazer esse link, né? Usar para trazer a mensagem para aquela pessoa. Versículo 23, já estamos no final. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Então, por que Paulo se fazia judeu como judeu, gentil como gentil, fraco como fraco? Por que tudo isso? Por causa do Evangelho de Cristo Jesus, que nos salvou. Nós só poderemos ter essa mesma atitude de Paulo, como eu já disse, quando o Evangelho estiver no centro de nossas vidas. Quando nós compreendermos a tamanha graça que nos alcançou, grandiosa graça, maravilhosa graça que nos alcançou. E agora nós temos a responsabilidade, nós temos o privilégio barra responsabilidade de transmitir essa graça para outras pessoas. Essa mesma mensagem que te salvou, que te tirou do fundo do poço, que resgatou a sua vida, você pode pregar para outras pessoas para que elas também conheçam a Cristo Jesus. Esse é o maior presente que você pode dar para outra pessoa. Essa é a coisa mais maravilhosa que você pode fazer para outra pessoa. Precisamos, queridos, ter consciência disso. Precisamos pregar o Evangelho de Jesus, sermos co-participantes dele, fazermos parte do Evangelho, de pregar o Evangelho, de fazer discípulos para Cristo Jesus. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. E o ponto 2 Paulo para nós é um exemplo de competidor. Paulo agora ilustra aquilo que acabou de falar. Ele vai ilustrar aquilo que ele acabou de falar. E isso é bem comum, bem típico de Paulo. Ele traz uma coisa, um conhecimento de todos para explicar o ponto que ele acabou de falar. Então, nós temos aqui um exemplo de competidor. Versículo 24. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Correr de tal modo que alcance. E ele mostra que esse ministério da pregação do Evangelho, essa vida cristã, ela tem um alvo. E cada um de nós precisa correr do alvo. E aqui a ênfase ela não está tanto na competição, não está em quem vai ganhar, porque nenhuma competição aqui, uma competição que temos, um só ganha, né? Temos o primeiro colocado, temos o segundo, o terceiro, todos são tão importantes. O importante é o primeiro, né? Mas aqui, nessa corrida da vida cristã, todos nós podemos ser vitoriosos. Todos nós precisamos correr para alcançar esse prêmio. Para que ganhemos a corrida, é necessário muita preparação. É necessário esforço, é um treinamento constante, é um exercício que deve ser feito, todos os dias. Deixar as coisas que nos atrapalham de correr, nós devemos deixar as coisas que nos atrapalham para prosseguir, para ir para frente. E eu te pergunto uma coisa: o que é que te impede hoje de caminhar mais perto de Deus? O que é que tem te atrapalhado a você a servir mais na obra de Deus, a você fazer mais para a obra do Senhor? O que é que te impede de ser mais ativo na obra de Deus? Quais são os pecados que você precisa lutar e deixar para servir melhor ao Senhor? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer e refletir realmente. O que é que tem impedido?
de andar mais perto de Deus? O que é que tem impedido de eu pregar o Evangelho para outras pessoas? É a timidez? É a vergonha, né? É o quê? É a falta de tempo? A pouca fé? O que tem nos impedido, meus irmãos? Precisamos deixar essas coisas que nos têm impedido. Seguir lutando, seguir correndo essa caminhada e essa corrida mesmo. No versículo 25, Paulo vai usar a linguagem de um lutador. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento vigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ele vai usar todos os que competem nos jogos, né? Outras versões vai trazer os atletas. Sua versão pode estar assim, atletas. Mas a linguagem aqui é de um lutador. De um lutador mesmo. E ele fala que os lutadores, essas pessoas, elas precisam se dominar em todos os aspectos. Um lutador, ele é uma pessoa que tem que ter domínio próprio. Ele tem que ter tudo bem regradinho, porque senão ele não vai conseguir vencer a luta. Ele precisa se preparar para a luta. Ele tem o seu treinamento, ele tem a sua alimentação, ele tem o seu sono, que precisa ser tudo regrado. Ele não pode fazer aquilo que ele quer. Ele não pode comer aquilo que ele quer. Ele não pode dormir na hora que ele quer. Por quê? Porque ele tem um objetivo. O objetivo dele é de ganhar a luta. Né? Ele tem um objetivo de alcançar aquele prêmio. Passam lutadores, atletas, passam vários meses, anos a fim para chegar no momento ali da competição e dar o seu máximo. E para ganhar, né, a competição, nós temos agora as Olimpíadas, né? As Olimpíadas em Tóquio. E teve gente ali que se preparou a vida toda para aquele momento. Toda a sua vida foi bem regrada. Todos os treinos, todos os dias, todas as horas, somente atrás de uma oportunidade para alcançar o prêmio e alcançar aquela medalha de ouro linda que dá nas Olimpíadas e de ter a fama, o melhor do mundo. O melhor do mundo. Eu sou o melhor do mundo. E os atletas fazem isso por quê? Pelo quê? Pelo prêmio que logo perece. Antigamente, até hoje, nos dias de hoje, eles colocam uma coroa, né? Uma coroazinha de folha de bolo, se não me engano. Eles dão a medalha, mas também tem a coroazinha. Antigamente era só a coroa. Né? E essa coroa de folha, ela não seca. Ela logo perde valor. Ela fica, se durar, ela fica ali para lembrança. E hoje em dia nós temos as medalhas que são mais duradouras, né? A pessoa ganha a medalha, coloca lá na parede dela e vai ficar só para recordação. Vai ser uma boa lembrança. E Paulo diz assim: todos os que treinam, todos os que lutam, eles se submetem a um treinamento rigoroso, eles se dominam em todos os aspectos para obter uma coroa que logo perece. Mas nós, preste atenção, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. A nossa coroa, ela não é de folha. A nossa coroa não é, o nosso prêmio não é uma medalhinha que vai ficar na parede. O nosso prêmio vai durar para sempre. O nosso prêmio é a vida eterna. E tudo que ela traz é a coroa da vida, são os nossos galardões. E se as pessoas competem para ganhar aquilo tão pequeno, uma coroa, uma medalha, competem na vida toda
mais nós que temos algo tão grandioso para receber. Isso mostra para nós que o nosso esforço, que a nossa dedicação deve ser redobrada. Ela deve, se o atleta treina 6 horas por dia, a pessoa que compete, ela dedica a sua vida para aquilo. Quanto mais nós devemos nos dedicar para alcançar esse prêmio, para deixar as coisas para trás, deixar aquilo que nos atrapalha para trás e nos dominar. É a ideia realmente de um autocontrole, de se submeter o seu corpo, a sua vida, para ganhar o prêmio, que é a vida eterna. Versículo 27, 26 e 27, o apóstolo traz para si, mostrando, versículo 26 diz: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, Paulo estava dizendo que na caminhada dele, na corrida dele, ele não estava correndo como se fosse um lobo, como se não tivesse um fim. Ele tinha, sim, um foco. Paulo tinha um foco, queria ganhar o prêmio, que é o prêmio da vida eterna. Paulo ele não estava esmurrando o ar, mas ele estava esmurrando o próprio corpo, para que ele não fosse reprovado. Ele mesmo esmurrando o corpo, fazendo seu corpo escravo, para que, após ter pregado a outros, ele mesmo não seja triunfal. Ele mesmo não seja alguém fraudulento, que apresenta ser algo que não é. E nós temos aplicações para as nossas vidas. Por causa do Evangelho, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos continuar caminhando, pregar o Evangelho, anunciar às outras pessoas, discipular as outras pessoas e se preocupar também com a nossa própria vida. E como Paulo usou a rotina de um atleta, ele usou a linguagem de um atleta, nada melhor do que a gente aplicar a rotina de um atleta para as nossas vidas. O que é que basicamente vai constituir a rotina de um atleta? Uma pessoa que compete, sem jogos, sem lutas, enfim. O que é que vai constituir? 3 coisas. 4. Primeiro, alimentação. Ele tem que se alimentar bem, tem que ter todas as proteínas ali, tem que comer bem. Se ele come só besteira, não vai dar certo. Não vai dar certo. Precisa também treinar. Estava vendo uns vídeos para essa pregação e o cara fala do Michael Phelps, um nadador, maior medalhista da história. A alimentação dele, 12.000 calorias por dia. Tudo bem regradinho. Sabe quantas horas ele passa na piscina? 6 horas na piscina. Passado, Eu acho que ele já se aposentou. 6 horas dentro da piscina, nadando, treinando de um lado para o outro, E outra coisa que ele também precisava é do descanso. O atleta precisa descansar. Ele treina, ele come e ele dorme. Precisa estar bem descansado para o outro dia. Precisa estar bem mesmo. E eu disse 3, 4, porque tem uma coisa que não está bem na regra, mas está nas entrelinhas dessas coisas que eu falei, que é a renúncia. O atleta ele vai ter que deixar de fazer coisas. Ele vai ter que deixar de, por exemplo, ir para uma pizzaria com seus amigos, porque ele tem que treinar, porque ele não pode comer, porque ele está dedicando o máximo e ele quer tirar
todas as distrações. Ele vai abrir mão de muitas vezes de amigos, ele vai abrir mão muitas vezes de pessoas, ele vai abrir mão das coisas que ele gosta, de séries, de não sei o quê. Ele vai abrir mão de comidas gostosas para estar comendo ali uma batata. Ele vai estar, entendeu? Então tem irmãos, e meus irmãos, a vida do cristão é assim também. Se nós somos competidores, se nós estamos numa corrida, se nós estamos numa batalha, nós precisamos seguir isso aqui também. A alimentação, sabe qual é a alimentação do crente? A palavra de Deus. Não podemos, não podemos competir, não podemos correr essa corrida que nos é proposta sem a palavra de Deus. Você precisa se alimentar. Não é 2 minutinhos ali com a Bíblia. Não é 5 minutinhos ali com a Bíblia. É tempo com a palavra de Deus. É tempo. É gastar realmente tempo com a palavra de Deus. Você devorar a Bíblia, você estudar, né? Você fazer a leitura cronológica. Muita gente começa a leitura cronológica no meio do fim. Não termina. Estude a Bíblia, leia mais de uma vez por dia, se possível. Não deixe só 10 minutinhos ali antes de você dormir. Não dê o resto para Deus. A gente passa inúmeras horas na frente do celular, a gente passa inúmeras horas na frente de computador, de Netflix, de televisão, e a gente sente coceira, a gente sente um incômodo tão grande quando passa 30 minutos com a Bíblia. Como é que o crente, como é que esse competidor vai competir se ele não se alimenta? A irmã Taina falou um pouco sobre isso ontem no jovem. O alimento não vai dar para chegar lá em cima. Outra coisa que o crente precisa é o treino. O crente precisa treinar. Colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Ele leu a palavra de Deus. Você leu a palavra de Deus? Leu essa semana? Amém? Misericórdia? Você leu a palavra de Deus essa semana, então coloque aquilo que você aprendeu em prática. É um treino, você precisa colocar em prática. Tiago 1:22 diz: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Gente, se a gente não coloca em prática, o que vai adiantar? Se a gente vem domingo após domingo e não coloca em prática aquilo que aprende, o que é que vai adiantar? Nada. E outra coisa que faz parte do treino é a oração. Você está em constante oração. E a oração, ela tem, vamos dizer, 2 tipos de oração, que é aquela que você vai estar ali fazendo as coisas e você está orando. Por exemplo, você está ali lavando a sua louça, você está orando. Você está varrendo a casa, né? Você que está atendendo lá na loja, chega aquele cliente chato, oh meu Deus, me dê paciência. Né? Então precisa estar orando. Você pode ter, você tem acesso a Deus a qualquer hora, né? Essa oração do dia a dia mais prática, mas essa oração ela não vai eliminar a oração, eu sei, a oração de você entrar no seu quarto, de fechar a porta, né? Não vai eliminar. Você precisa também da oração, de joelho no chão. E também o descanso. O cristão precisa contemplar a grandeza de Deus. O cristão ele precisa estar em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos. Ele também na oração, a oração é um momento de não só de você pedir coisas ao Senhor, mas de você contemplar a face do Senhor. De você agradecer, Senhor, obrigado pela tua graça. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a minha vida. Obrigado, meu Deus. E outra coisa é a renúncia. Nós precisamos deixar de fazer algumas coisas. Nós precisamos escolher, muitas vezes, entre o bom
e o melhor. Nós precisamos sacrificar ganhos imediatos por recompensas eternas. O cristão é um atleta e ele precisa levar a sério essa vida de atleta. Ele precisa se alimentar bem, ele precisa treinar, ele precisa descansar e renunciar a muitas coisas. Porque nós não corremos para um prêmio que vai perecer, nós corremos para o prêmio da vida eterna. Que possamos correr com grande fidelidade, que possamos correr com tudo aquilo que Deus nos dá, e que possamos, no final das nossas vidas, dizer as mesmas palavras de Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos ao Senhor pela tua graça e misericórdia. Obrigado a Deus porque o Senhor nos dá o ministério de pregar o teu evangelho, o ministério da reconciliação, ó Deus, de fazer com que outras pessoas conheçam ao Senhor e que nós devemos, ó Pai, nos sensibilizar com essas pessoas e falar de uma linguagem que elas entendam, que também de não colocarmos, ó Pai, barreiras para o evangelho. Que nós possamos construir pontos, ó Deus, e falar do teu amor sem nenhum empecilho, Deus. Nos ajude a sermos sábios, nos ajude, ó Deus, a pregar a tua palavra. E que na nossa caminhada, que na nossa corrida cristã, possamos nos alimentar de tua palavra, possamos colocar em prática aquilo que temos aprendido e estarmos em oração e renunciar às coisas desse mundo, Deus, para ganhar a eternidade. O Senhor Deus nos ajude a sermos santos e fiéis, que nós sejamos competidores e que nós sejamos atletas aprovados pelo Senhor. Que cada um de nós possamos chegar à linha final, Deus, e cruzar essa linha com grande vitória, com grande alegria. Ajude-nos, Senhor. Pedimos essas coisas, ó Deus Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém.